Sejam todos muito bem-vindos a essa nova teleaula de matemática. Meu nome é Henderson, professor Henderson aqui com vocês. E hoje nós vamos trabalhar um assunto referente ao sexto ano, a divisão de números naturais. Nós vamos compreender as suas ideias básicas, os seus termos, quando utilizá-la e coisas afim. Antes disso, peço a você, caso não seja inscrito ainda, inscreva-se no meu canal, pois assim você será notificado de todas as aulas que eu venha colocar futuramente. Sendo assim, vamos direto ao nosso vídeo e fica aquele combinado. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários do próprio vídeo que assim possível eu tentarei solucioná-la. Vamos lá então, a divisão. O que nós sabemos dela? É a quarta operação básica da matemática. E quando a gente pensa na divisão básica que a gente quer, a gente tem duas situações para trabalhar. Quando é que eu uso uma divisão? Quando eu quero dividir uma quantidade em partes iguais, e eu também posso usar a divisão quando eu preciso solucionar coisas daquele tipo. Quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra? Então, uma coisa é para descobrir quantos elementos ficam em cada grupo. A outra ideia é quando eu quero saber quantos grupos podem ser formados. E aí, de cara, eu já tenho que pensar. Existem dois tipos de divisões. Existem as divisões que são exatas e existem as divisões não exatas. Vamos ver como é que elas vão surgir para a gente. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Assim como a multiplicação, a adição, a subtração, a divisão também tem alguns termos e ela recebe nomes. Então nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O dividendo nada mais é do que o valor que vai ser dividido. O divisor é por quanto eu vou dividir. O quociente é o resultado da divisão. Então quando eu pego e faço dividendo dividido pelo divisor, eu tenho um resultado e esse resultado é quociente. E aí entra a questão do resto. O resto, ele sempre é menor do que o quociente. E no caso, se esse resto for igual a zero, é quando eu teria divisão exata. E se o resto for menor do que o divisor, mas diferente de zero, eu tenho uma divisão não exata. Então aqui para a gente ter uma ideia. Dividendo, divisor, quociente e resto. Henderson, esse número que surgiu aqui é simplesmente o cálculo do quociente vezes o divisor. E nesse exemplo aqui, quando o dividendo é 17, o divisor é 2, o quociente é 8, nós temos um resto 1. Então esse aqui é um exemplo de uma divisão que não é exata. Bom, agora sim eu vou começar a pensar em problemas que utilizam divisão. Então, primeiro, um exemplo quando a gente está dividindo em partes iguais. Uma editora vendeu 72 livros de literatura pelo programa do governo. Esses livros serão entregues para as bibliotecas de 4 colégios. Se todas elas têm que receber o mesmo número, opa, aqui está, ó, divisão em partes iguais, elas têm que receber o mesmo número. Então eu já sei que para fazer essa questão é só dividir 72 por 4. O que eu tenho? 7 dezenas dividido por 4 dá uma dezena e sobram 3 dezenas. 3 é menor do que 4, beleza. O resto sempre tem que ser menor do que o divisor. Bom, eu vou descer o 2, só que o 2 era unidades, então agora eu tenho aqui 32 unidades. Dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4 é 32, não sobram nada. Conclusão, resto igual a zero, dizemos que a divisão é exata. Esse 18, que é o nosso quociente, é o resultado dessa divisão. Então é a nossa resposta, porque ele perguntou quantos livros cada biblioteca vai receber. Então cada biblioteca receberá 18 livros. Ainda um exemplo dividindo em partes iguais, mas vamos ver o que muda nele agora. É como se fosse uma continuação do exemplo anterior. Para atender uma escola de outra cidade, essa editora precisa enviar 183 livros. Eles vão ser colocados em 12 caixas. E todas as caixas têm que ter o mesmo número de livros, ou seja, divisão em partes iguais. Uma centena dividido por 12, aqui, não dá. Então eu vou pegar as 18 dezenas.
Dividido por 12 dá 1 e sobram 6 dezenas. Resto menor que divisor. Beleza, desce o 3. 63 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12 são 60. Então vai sobrar 3 dessa vez. Então eu sei que cada caixa vai ter que ter 15 livros. Vão sobrar 3 livros. Esses 3 livros poderão ser colocados num pacote à parte ou então simplesmente não tem suficiente, então não vamos enviar nada. Bom, essa divisão é não exata. E agora as ideias de quantas vezes cabem uma na outra. Uma equipe de voleibol é composta por 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio. Quantas equipes... Opa, então aqui é a minha ideia, ó. Quantas vezes cabe uma na outra? Quantas equipes eu vou conseguir formar de modo a abranger os 192 alunos? Então, se eu sei que cada equipe tem 12 jogadores e eu tenho 192, é só pensar quantas vezes o 12 cabe dentro dos 192. E fazendo a conta aqui exatamente da mesma forma que antes, eu descubro que a resposta é 16 equipes. E lembre-se, na hora que eu divido 19 por 12 dá 1 e sobra 7. Tudo bem sobrar 7 porque 7 é menor do que 12. Não podemos nos esquecer que o resto sempre tem que ser menor do que o nosso divisor. E assim, como deu resto zero, dizemos que essa divisão é uma divisão exata. Um outro exemplo que nós temos agora é esse. Em uma caixa cabem 6 livros. Com 92 livros, quantas caixas completas eu vou obter? Em outras palavras, quantas vezes o 6 cabe dentro do 92? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a divisão, normalmente, só que depois que eu terminar essa divisão, veja que restam 2. Então, o que acontece? Já que eu vou colocar 6 livros em cada caixa, eu vou precisar de 15 caixas. Só que as 15 caixas vão comportar 90 livros. Como eu tenho 92, sobram 2. Uma divisão não exata e não tem nenhum problema. Pode ver que a forma de resolver é sempre a mesma. Bom, o que eu vou ter que considerar quanto à divisão agora? O que eu preciso ficar esperto? Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Não é possível dividir 5 por 0. Vamos pensar na lógica. Eu quero fazer uma divisão. Dividir 5 por quanto? Eu nem sei por quanto que eu vou dividir. Então não é possível fazer essa divisão. Então já fiquem com essa ideia bem clara. É impossível dividirmos por 0. Sempre é impossível. Então nunca eu consigo ter o divisor igual a 0. Nem sempre a divisão de um natural não nulo por outro natural não nulo vai dar um número natural. Se eu tentar dividir 5 por 2, olha o que aconteceu aqui. Deu vírgula. Esse não é nosso objetivo agora, porque nós estamos trabalhando com números naturais. Então, nesse momento, poderemos ter restos diferentes de 0. Então, isso daqui será visto mais no final do 6º ano. Bom, e quando o dividendo é 0 e o divisor, eu já sei que tem que ser diferente de 0, essa conta já é possível. Então, o divisor pode ser 0. O que não pode ser 0 é o dividendo. Henderson, mas como assim? Bom, pensa da seguinte maneira. Eu não tenho nada para dividir para 5 pessoas. Quanto que eu dou para cada um? Nada. E nada é representado pelo 0. Então, 0 divide por qualquer número que não seja o próprio 0. E a consideração que eu tenho que fazer é o seguinte: e se o dividendo e o divisor são números iguais e não nulos? Ou seja, como o nosso exemplo aqui, 7 dividido por 7 deu 1. E qualquer que fosse meu dividendo ou divisor, se eles fossem iguais e diferentes de 0, o resultado sempre seria 1. 10 dividido por 10 é 1. 50 dividido por 50 é 1. Então, são 4 coisinhas que eu tenho que lembrar sempre da divisão. E agora eu tenho uma relação fundamental aqui. Olha o que acontece. Aqui está a divisão de 48 por 3. Dá 16 e dá resto 0. Se você pegar
esse 16 multiplicar pelo 3 e somar com o resto, dá o próprio 48. E se a divisão é não exata, como é esse caso? Acontece a mesma coisa. Eu pegar o divisor, multiplicar pelo quociente, somar o resto, eu obtenho o dividendo. E isso é uma relação fundamental para mim. A relação fundamental de qualquer divisão é essa. Quem é o dividendo? Como é que eu posso obtê-lo? Basta multiplicar o divisor pelo quociente e no final somar o resto. Se o resto for igual a zero, eu nem preciso somar. Divisor vezes quociente sempre seria igual ao dividendo. Então essa relação é importantíssima. O dividendo é quem? Divisor vezes quociente mais o resto. E aí, para a gente começar a ver como é que eu utilizo isso, olha esse exemplo. Uma divisão não exata, o divisor é 7, o quociente é 13 e o resto é 5. Determine o dividendo. Então eu não sei quem é o dividendo, poderia chamá-lo de qualquer coisa. Optei por chamá-lo de um n. Como é que eu faço para achar o dividendo? É só lembrar da relação anterior. Se eu multiplicar o divisor pelo quociente e somar com o resto, eu acho o dividendo. Conclusão, é só fazer 7 vezes 13 e no final adicionar 5, que eu descubro quem é o dividendo procurado. E para a gente finalizar, concluir realmente o que está acontecendo. Olha essas divisões aqui. 42 dividido por 7 dá 6, mas 6 vezes 7 dá 42. Ou então, 5 vezes 8 dá 40, mas 40 dividido por 8 dá 5. Eu consigo sair de uma e chegar na outra. Então, olha o que acontece. Um número A vezes um número B é igual a C. Isso aqui são números quaisquer. Mas se isso aqui for verdade, quando eu pegar o C e dividir por B, eu obtenho como resposta o A. Ou o contrário, eu pegar o C e dividir pelo A, eu obtenho como resposta o B. Então eu vejo que da multiplicação eu chego na divisão e da divisão eu também chego na multiplicação. Em outras palavras, assim como a adição e a subtração eram operações inversas, a multiplicação e a divisão também são operações inversas. Então, aqui a gente fecha a nossa aula. Multiplicação e divisão são operações inversas. Não posso me esquecer da relação fundamental da divisão e que eu vou usar a divisão sempre que eu quiser. Dividir em partes iguais, dividir em quantidades iguais, ou descobrir quantas vezes um cabe dentro da outra. E assim a gente fecha a nossa aulinha de divisão. Espero que tenham compreendido. Já sabem que se tiver qualquer dúvida, volte no vídeo, coloque lá nos comentários que eu respondo assim que possível. Fiquem com Deus e até a próxima. Aguardo vocês.